com ano novo e novo homem. Esse foi o pensamento de Mishu-sama, que o interesse do Mishu-sama não limitava na parte somente religiosa. O pensamento dele é muito amplo, interessava a todas as coisas, todas as áreas da cultura, da civilização, da humanidade, para corrigir erros, para indicar novos rumos, nova direção, ou seja, novos pensamentos, né? Isso foi a ideia do Mishu-sama. Então ele falava que eu não faço aquele que os outros conseguem fazer. Eu vou fazer aquele que não consegue, os outros não conseguem fazer, né? Então nunca imitava de nada, né? Sempre tinha originalidade, mas baseado no ensinamento que foi revelado, né, por Deus. Realmente sobre medicina, no caso do Jorei, agricultura pura, sobre economia, político, filosofia, né? Até arte, totalmente uma coisa nova, né? E cada dia, cada mês, cada ano, ele procurava renovar isso ainda, né? O que ele aprendeu, o que ele já realizou, deixava de lado e seguia para frente, sempre desafiando coisas novas, estudando, pesquisando, nesse sentido. Então ele sempre gostava a pessoa que manter esse espírito, né? O que detestava a pessoa que fala sempre a mesma coisa, mesmo assunto, principalmente coisa do passado, e não muda, né? Estacionado espiritualmente, mentalmente, não tem mínimo progresso, né? Mínimo renovação interior. Isso ele realmente não aguentava ouvir conversa desse tipo, né? Porque isso eu creio que Mishu-sama aprendeu através da grande natureza. Quando ele fala, por exemplo, grande natureza, não é apenas natureza que a gente vê, montanha, árvores, né? Aquele que faz evoluir essa natureza. Quando fala por exemplo, grande natureza, é como se fosse Deus, né? Deus Criador. Essa força que manifesta para a evolução do mundo, né? Não só do ser humano, mas sim todas as coisas. Realmente, quando a gente vê, uma evolução é muito grande, né? Se a gente não acompanhar, olhando só essa parte tecnológica, é uma coisa surpreendente, né? A gente não sabe daqui 2, 3 anos ou 5 anos o que vai acontecer. Então a gente tem que acompanhar, né? Mas não só parte material, né? Importante é o lado espiritual, né? Então a gente, senão, a gente não vai conseguir aproveitar esse avanço tecnológico uma forma positiva. Acaba isso trazendo
mais infelicidade para a humanidade, né? Que em vez de usar para bem, acaba usando para mal. Então, nessa época de transição, a gente tem que realmente fortalecer muito, né, o lado espiritual, firmar bem nossa fé para ter mais convicção do que está acreditando, do que está fazendo, né? Entender, compreender com mais profundidade, né, ensinamento de Meishan, não só superficialmente, e praticar isso. Acho que esse que é importante. É como tem dentro desse salmo de hoje, né? O que é ser humano, né? Por que a gente está aqui? O que é nossa missão? Por que Deus enviou para este mundo material? Porque o objetivo o maior de Deus é a criação do reino de Deus aqui na Terra. Isso já há 2000 anos Jesus falava, né? Aquela oração do Senhor que está bastante clara. Quer dizer, esse plano é milenário, né? Não é só apenas 2000 anos. Ele criou, em primeiro lugar, mundo ideal, mundo perfeito, no mundo invisível. Isso nós chamamos reino de Deus. Mundo de harmonia, de paz, de todas as realizações, né? É mundo perfeito. Mas Deus não estava contente só para fazer isso no mundo espiritual, né? Ele planejou trazer esse reino do céu, mundo invisível, para este mundo material, realização em matéria, concretização em uma forma de matéria. Então o que fez? Ele criou o ser humano, né? A alma do ser humano, nós chamamos de essência divina, que nós temos, né? E cada pessoa descendo para essa terra, conscientemente e inconscientemente, né? Trabalhando para esse objetivo. Muita gente está fazendo, mas inconsciente, não sabe o que está fazendo, mas está colaborando, né? Está ajudando. E cada um tem sua especialidade, né? Que Deus criou assim, a alma, né? Não tem igual. Todo mundo é diferente, cada um diferente. Para realmente cumprir essas missões específicas, né? Então, através das encarnações, aprimorando essa capacidade, esse dom, pouco a pouco, e descendo, nascendo aqui, esse curto período de tempo, né? 100 anos, ou menos de 100 anos, vivendo neste mundo, e colocando uma pedra, né? Ou seja, levantando uma coluna. Assim, é passo a passo, né? Está indo nessa direção, a vontade de Deus. Então, melhor seria ser humano ficar mais consciente dessa missão, cada um pensar um pouco, né? O que sou, né? Será que serve para a obra de Deus? E procurar servir a obra de Deus, para que Deus realmente utilize nossa capacidade que Deus deu, e a gente não desperdiçar, não perder tempo para trabalhar nesse objetivo. Então, a pessoa que trabalha nesse sentido, cada vez renovando, e naturalmente receberá muitas graças, né, muita proteção, porque Deus necessita. Quem vai fazer este mundo, na verdade, é ser humano. Então, ser humano é como se fosse braço, perna de Deus, instrumento de Deus. Sem o homem, ele também não vai conseguir construir o reino de Deus aqui na Terra. É ser humano que vai fazer, ser humano vivo, né? Cada um de nós que tem que fazer.
Então, pessoa que entenda, né, através do ensinamento de Meishu Sama, começa a trabalhar, né, mesmo sendo pouco, cada dia, esforçando cada vez mais, ficando mais consciente, então as coisas prosperam. Né? Em primeiro lugar, lado material, mas acaba recebendo até muitas graças na parte física, parte material, proporcionando prosperidade do ser humano, com muita saúde, né? Com muita felicidade. Né? Então, essa é uma linha principal, né, que nós devemos entender sobre a missão de cada um de nós e também procurar renovar sempre. Né? Quando a gente vai na fazenda, quando não vai 20, 30 dias, surpreende, né? Cada árvore crescendo, plantas, frutas, né? Todas as coisas da natureza crescem. Mesmo capinando, limpando a terra, depois de 10 dias, 15 dias, já está cheio de mato. Porque pensando bem, olhando esse aspecto, ou seja, progresso, evolução da natureza, a gente tem que sentir um pouco de vergonha, né? Está muito estacionado, está muito parado. Por exemplo, quando a gente vê, olhar passado, ano passado, né? 96, o que fez? Né? Não é só realizações, empreendimento, mas sim, o que aprendeu? O que melhorou do nosso espírito? Mentalmente, espiritualmente. Né? É pouca coisa que realmente alcança. Porque talvez essa falta de esforço, né? É falta de direção. Não consegue direcionar. Porque a árvore sempre olhando o céu, né? Procurando mais luz solar, então estendendo, né, galhos para a direção do céu. Mas a gente não vê céu, a gente vê muito baixo, não é? Então não sei se vai para baixo, mas é difícil crescer, né? Esse que é o problema. Outro dia estava pensando, né? Por exemplo, a mesma televisão, né? Uma coisa muito interessante, né? Na direção do céu, né? Por exemplo, o satélite está bem no céu. Então, ondas emitidas para satélite e depois dirigido para cada aparelho de televisão. Então, a imagem é mais nítida, é mais rápido, né? Do que no sentido horizontal. Isso é realmente uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, mesmo no nossa dedicação. Quando a gente olhar mais no céu, ou seja, falando mais simples, para Deus, né? Servir a Deus, pensar um pouco mais a Deus, porque lá tem todos os poderes, tem toda a possibilidade. Fonte da vida, né? Luz de Deus. Então, quando a gente dirigir para Deus, para o céu, né? Então nós podemos receber mais luz diretamente dele. Né? É mais fácil, mais simples e mais direto. Mas a gente não faz isso. É interessante isso, né? Fica mais horizontal. Procurando resolver coisinhas, entendeu? Relacionamento pessoal, relacionamento horizontal. Então entra, a imagem não fica tão clara. Não é? Então, quer dizer, essa época de transição
para não perder tempo, para não perder direção, cada um tem que elevar o pensamento para Deus. Era da noite, mesmo que a pessoa esforçava procurar através da oração, através da meditação, a presença de Deus, ou seja, a luz de Deus. Infelizmente, o sol estava ao outro lado da terra, estava escuro, né? Então foi muito difícil. Mas agora o sol está no centro do céu, né? Está direto para toda a humanidade. Procurando iluminar, procurando dar mais vida, toda a energia, né? Então a gente tem que procurar isso para concentrar o nosso pensamento, né? Nessa direção. Eu creio que vocês, quando começam a trabalhar nesse sentido, vai receber muita graça, né? Vai receber muita energia, muita força, né? Que é emitido diretamente de Deus, né? Essa luz de Deus. Como falando ontem, na frente da igreja, nós colocamos aquela letra de Meixo Sama, né? Está escrito luz do Oriente. O original da letra de Meixo Sama é pequeno. Então nós tiramos, ampliamos através do xerox, daquele tamanho, esculpido em cima da madeira e depois pintado com tinta branca. Mas observando bem, que sai tanta luz, né? É uma coisa impressionante. Eu acho que quando a pessoa consegue ver o sentido espiritual, deve enxergar uma luz que está irradiando. É como se fosse sol. Luz branco movimenta, entendeu? Não está parado. O movimento é muito grande. Faísca, né, que sai, né? Antigamente não foi assim. Cópia do letra de Meixo não saía tanto, né? Mas agora é tão forte, porque já é realmente era do dia, né? Só que a gente não consegue aproveitar, não consegue utilizar, né, esta luz que temos, desperdiçando, né? Como se fosse sol brilhando, mas ninguém consegue usar raio solar, né? Agora, aproveitando um pouco a energia solar, né? A gente aproveita essa claridade, calor do sol, mas avançando mais tecnológica, cientificamente, que o aproveitamento vai progredir mais, né? Isso é lado material. Mas o lado espiritual, o que a gente faz? Poucos aproveitamentos. Isso eu acho que tem que ser o trabalho de cada um de nós, né, este ano. Vamos evoluir, melhorar a nossa vida, não somente espiritual, mas também material, através do recebimento da luz de Deus, né? Através da oração, através da jorei, através da dedicação, né? Servindo o que a gente deve fazer, né? Cumprindo a nossa missão. Não está fazendo favor para ninguém, fazendo o que deve fazer, o que foi outorgado por Deus, né? Isso que a gente tem que fazer. Assim, então, começa a nascer o novo homem, né? Tem que ser um novo homem, não pode ser homem da noite, né? Homem do dia, entendeu? Essa transição tem que marcar, que vai acontecer muitas coisas no mundo exterior, mas pessoa que tem uma fé bastante firme, tem uma compreensão, sabedoria ou luz de Deus, que pode ultrapassar com mais tranquilidade, sem problemas, e ainda poderá ter mais força para ajudar os outros, né? Não é só se salvar sozinho, mas sim para salvar os outros. Esta é nossa missão, né?
Então, em primeiro lugar, a gente tem que concentrar um pouquinho mais do lado interior, cuidar mais nosso espírito, nossa alma, meditando um pouco o que somos, né? O que precisa fazer cada momento, principalmente esse ano, e lendo o ensinamento de meditação, né? Fazendo um pouco de meditação, e procurar melhorar nossa sabedoria, né? Nossa cabeça, né? Ficar mais claro, refletir mais vontade de Deus, né? Senão, mesmo que Deus fala conosco, a gente não ouve, né? Ou seja, recusa ouvir, totalmente cego, totalmente surdo, né? Isso tem que melhorar. Então, no momento que acontece alguma coisa sobrenatural, ou seja, algo que recebe de graça de Deus, a gente tem que gravar bem na nossa alma e procurar progredir mais, né, espiritualmente. Acho que esse momento bastante oportuno, né, hoje, né, porque começando hoje, este ano, né, vamos trabalhar junto, né, já está bastante adiantado o nosso templo, embora sendo bastante pequeno, mas com toda a dedicação, com todo carinho, a gente vai fazer, através da proteção de Deus e Mishu-sama, uma coisa bastante nova, né? Isso também a gente pensou, que não adianta fazer coisas que já existem, né? Fazer uma coisa bem diferente, bem nova, para trazer uma energia nova, né? Uma luz nova. Então, é bastante interessante, né? Bastante interessante o que vai erguir, que vai construir. Eu acho que vocês vão gostar bastante, né? Então, a gente não pode ficar velhos, né? Nosso espírito sempre renovando, sempre procurando uma coisa nova, né? E procurar cada vez mais progredir, olhando o céu, olhando Deus, e assim vamos então dedicar, né? Unindo todo mundo, né? Nossa força. Muito obrigado.